nome de Jesus. Amém. Então hoje eu gostaria de fazer um sermão, porque é um sermão lá em João, os capítulos 1 e 2. Vou tentar, acho que vai dar sim. A gente ser ensinado pela palavra através desses dois capítulos. Os capítulos foram escritos por João, que escreveu também o Evangelho e Apocalipse. Hein? É bem no finalzinho da Bíblia, depois de Pedro, é antes do Apocalipse. 1 João 1, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, na verdade, é só uma introdução a essa epístola. Que, na verdade, é mais que uma epístola, são conselhos, né? Um sermão mesmo. É uma que João faz às igrejas, né? da Ásia Menor. Então, é uma carta que foi escrita para várias igrejas, então, inclusive para a nossa, que a gente é a mesma, né? A Igreja de Cristo. Então, nós fazemos parte dessas igrejas nas quais João recebeu para escrever. Se trata de um sermão de pai para filhos, né? Especialmente nessa carta de João, nessas cartas de João, ele se endereça à igreja como se ele fosse o pai, como se Deus fosse um pai, hein? Como se fosse uma família. Tem lá, a gente vai ver, no decorrer do texto, que ele fala dos filhos, dos pais e dos jovens. Então, realmente igual a uma família. E Deus falou em Mateus, acho que é capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, que a gente é filho, hein, de Deus. E nesse sentido, o João, ele vai se pronunciar com a igreja. Eu vou começar a ler. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, e tocamos com nossas próprias mãos. Imagina, aqui ele está falando para as igrejas. A gente não está anunciando qualquer um. A gente está anunciando o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, que a gente viu. Ele viu, hein? Ele era chamado o amado do Senhor pelos outros, porque ele estava andando sempre muito junto. Eles viram, eles tocaram nele. Imagina que a gente tem que pegar isso como se fosse atual. Por quê? Porque hoje a gente recebeu o Espírito Santo. A gente vai ver nessa carta, hein? Que ele não nos deixou órfãos. Que se Jesus Cristo não está aqui mais em carne e osso, ele está aqui nos nossos corações, porque ele estabelece moradia, hein? Então é ainda melhor que naquela época. Porque naquela época eles viam ele. Mas eles nem todos eram convertidos, na verdade, ainda. Se converteram depois, hein? Mas naquela época que eles andavam junto com Jesus, eles andavam junto com ele, como a gente viu uma vez, mais pelos milagres que realmente pela santificação. Porque não tinham entendido tudo. Entenderam uma vez que ele morreu. Que caiu a ficha. Realmente era Deus, hein? Aquele... com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida. Ele não estava. Ele não era. Ele é. Ele está falando aqui, era mais ou menos 90 após Cristo. Então Cristo tinha morrido uns 40 anos já. Quando ele escreveu essas epístolas, eram entre 80 e 95 após Cristo. Então, uns 35 a 45 anos depois de Cristo ter partido. Ele fala aqui, como a gente fala hoje, aí não mudou nada. Ele é a palavra. Então, a palavra, se ele é a palavra é o quê?
A palavra é Jesus. É Deus, hein? Ele é viva. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida. Ele é a vida, não há vida sem ele. A gente tem vida aqui na Terra, mas isso aqui não é vida, é uma passagem. A nossa vida ela é eterna. Né? Ela deveria ser eterna em tudo, qualquer um. Ela vai ser se a gente o aceita, se a gente faz o passo. Né? Ela vai ser realmente vida. Porque ninguém morre aqui. É só uma passagem, é um teste. Né? Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Que a gente acabou de falar. Ele nos foi revelado o que ele não tinha sido até então. Em todo o Antigo Testamento, os profetas, os reis, não tinham essa revelação. Eles não tinham recebido Deus, nem Jesus, quer dizer, Deus através de Jesus. Então, eles tinham que seguir ou reis ou profetas, os povos. E se o profeta se afastava, o povo inteiro era julgado também como desviado. Não tinha vida, não. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, que para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Amém. Amém. E quando a gente lê isso hoje, então a gente anuncia essa palavra para quem ainda não a recebeu, ou quer a receber, ou quer a viver, como se ele fosse ainda vivo. Porque ele tá vivo em nós, hein? A gente vem em outros lugares, que a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais nem menos que Jesus, né? Que Deus. Porque ele falou, eu vou embora. A gente está estudando isso sobre o Espírito Santo, hein? No estudo bíblico. Ele fala, eu vou embora, mas eu lhes envio um outro Consolador. E se eu não posso, então veio o Espírito Santo, que representa Jesus e Deus. São três, hein? O Espírito Santo, Jesus e Deus. Esse outro ele enviou, ele falou, eu tenho que ir, porque senão não vou poder lhes enviar o Espírito Consolador. Então, se eu não for, porque ele estava anunciando que ele ia para os discípulos estavam tristes, mas você vai nos deixar? Não, eu não vou vos deixar. Então, ele não nos deixou. Cada um que está com o Senhor, está com o Senhor no coração dele. O Espírito Santo está nos iluminando. Viver na luz. O que é viver na luz? Aqui é um subtítulo na minha Bíblia. Não sei se você tem esse. É viver na verdade, hein? A luz do Espírito Santo, a luz de Jesus. O que é? É a verdade, é a autenticidade, é sermos autênticos, não mentirmos, não escondermos, não omitirmos. Porque tudo que é escondido são mentiras, omissões, é tudo somente das trevas. Não há luz em omissões. Porque eu não falei. Mas essa aqui é pior que mentir, porque quando você mente, você engana, eles vão ver que é uma mentira. Uma omissão, a pessoa nem vai ver para conferir. A gente não fala, e de repente cai em cima da pessoa. Então é muito pior. Quem acha, não, eu não vou mentir, vou só não falar nada. Mas eu sei que não é. Vou omitir. Não pode. Não pode, é pior. Esta é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhes transmitido. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Então não se engane. Quem está com Deus e fala que está com Deus, não pode continuar a viver do jeito que vivia. É impossível. Porque não, simplesmente não está. Ele está se enganando a si mesmo. Está falando, não, eu vou lá, eu faço isso, estou com ele, mas eu faço outra coisa. Então não está. Deus é luz, nele não há escuridão nenhuma. Então não há omissão. Se a omissão é escuridão, se a mentira é escuridão, então não há, não há luz. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele,
Mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivermos e não praticamos a verdade, mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O exemplo aqui do que é viver na luz. É viver sozinho, enclausulado lá, ou fechado na minha casa. Não, é em comunhão com os outros. Deus não nos fez para viver sozinho. É como falou o irmão Paulo. O que aconteceu? O irmão Wagner foi o único que foi vê-lo. Por quê? Porque ele vive na luz. Ele vive em comunhão. Porque se ele vivesse na escuridão, estaria nem aí. Isso não é de Deus. Agora, quando você vive na luz, você vê, puxa, chegou alguém ali, está precisando, sei lá, Deus mostra, hein? Quando a gente está com ele. Com certeza. Depois nós temos que obedecer. Nós temos o livre-arbítrio para obedecer ou não. É a gente que decide. Mas se a gente é na luz, é o que ele está falando, a gente vive na luz, age segundo a luz. E vê uma coisa importante que está escrita aqui. Não sei se em todas as Bíblias está igual, mas na minha aqui, que é a nova versão transformadora, ele fala assim no versículo que eu li agora, qual que era? O 7, hein? Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Ele não fala, nos purificou. Ele nos purifica. A qualquer hora, a qualquer dia que eu estou lendo aqui, está no presente. Você vê como a gente precisa ser purificado, como falava o Wagner também bem no início, a conversão ela é diária. Não é porque eu me converti uma vez, agora tá bom, estou com Deus. Não, a gente tem que praticar, e a gente é pecador na nossa natureza. Quem fala que não peca é mentiroso, porque a nossa natureza é pecadora. Então, ele precisa poder nos purificar diariamente, nos purifica. É para isso a gente precisa também diariamente estar em comunhão com ele, como ele falou. Estar em comunhão com ele, estar em comunhão como a gente está hoje, aqui, entre a gente, é o corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. E se não tem essa comunhão, a gente não está em Cristo. Porque quem vai ser salvo vai ser o corpo, não eu, sozinho. É a igreja que vai ser levada. Ou está escrito aqui, não, o Badr, o Senhor Jesus vai vir buscar o Badr. Vai vir arrebatar o Badr. Não, está escrito, vai vir arrebatar a igreja. Ela é a noiva que vai se encontrar com o noivo, com a cabeça que é Cristo. Mas é a igreja, como um corpo. E todos são membros. Mas se eu sou um membro isolado ali, eu não faço parte do corpo. Eu não vou ser levado, porque eu não vivo a comunhão com Deus. Aqui está escrito que viver a comunhão com Deus é viver a comunhão entre irmãos. Não é? A luz. Vamos lembrar disso, hein? 8. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Como que a gente vai ter alguém sem pecado nesse mundo, mesmo convertido? Para que Jesus precisava morrer, então? Se depois eu posso viver sem pecado? Então a morte dele foi completamente em vão. Porque se um pode viver sem pecado, todos podem. Isso é uma questão de esforço. Agora, se a gente sabe que nós somos pecadores, que a gente precisa de ser purificado diariamente, como ele fala aqui, seu Filho nos purifica de todo o pecado. É diário. Se afirmamos que não temos pecado, se enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nosso lugar para a sua palavra. Como é maravilhoso isso aí. Como isso aqui nos recoloca no nosso lugar. Para nós acharmos, não, eu sou bom. Bicho, eu estou 30 anos com Deus.
não é? Já li 150 vezes a Bíblia, sei de tudo. E você não vai vir, você é novato, jovem, você não vai vir me ensinar qualquer coisa. Eu não acho, não faço coisa ruim nenhuma. Chama Deus de mentiroso que ele está falando, porque ninguém é assim. A gente precisa, todos nós precisamos diariamente de reconhecer que a gente não é ninguém sem Ele. Que a gente não pode acrescentar um fio de cabelo sequer na nossa cabeça. Então, se amanhã tem alguma dor, alguma coisa, de quem eu vou precisar? Dele. Então, não vamos mentir nos achando melhor, hein? Que qualquer um outro. Isso, na verdade, é uma introdução. Né? Esse capítulo 1 é uma introdução na carta que ele está escrevendo para as igrejas. Aqui ele continua no capítulo 2, ele continua na carta. Meus filhinhos, esse filhinho da introdução aqui, no texto original, ele é um pouquinho diferente com o filhinho que a gente vai ver no resto da carta. Porque filhinho, a gente pensa que a gente está se endereçando a crianças, né? Mas aqui, na verdade, o termo que é utilizado é o mesmo que... Eu esqueci, agora não vou falar uma besteira, eu esqueci. Mas é o mesmo que, como se fosse um filho da graça. Né? Então, é a mesma palavra. Então, aqui não é essa palavra carinhosa. Seria como se fosse meu filho, meus filhos. E depois, no resto quase em todos os lugares, depois ele chama de filhinho, que seria um modo carinhoso de chamar os filhos. E não de tratá-los como se fossem criancinhas. Não é isso, não é o que ele está querendo enfatizar aqui. Não está falando, vocês são criancinhas, vocês não sabem nada. Não. Ele está chamando de filhinhos como sendo uma conotação carinhosa. Né? Como se ele fala através de Deus, é que ele chama eles de filhinhos, de filhos, mas de modo carinhoso. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Oh, como é interessante. Agora, para termos um advogado, esses dois versículos, ou esse primeiro versículo é muito interessante. Porque ele fala assim, se contudo, ele está escrevendo para a gente não pecar. O objetivo é a gente não pecar, hein? Óbvio. A gente não segue os mandamentos de Deus, de Jesus, para pecarmos. Mas sabemos que pecamos. O que ele acabou de introduzir aqui. Que se a gente acha que não temos pecado, porque convertimos-nos, então a gente faz mentira ao próprio Deus. Então, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. O Pai que é Deus, Jesus Cristo seria nosso advogado, hein? Jesus Cristo é aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Eu vou desenvolver um pouquinho isso aí, porque é muito interessante. Primeiramente, para a gente poder ter... Quando ele fala que a gente tem um advogado, é porque um advogado ele precisa defender a causa na frente de algum juízo. Então ele está se referindo a Deus aqui. Aí ele fala, não, Deus é Deus, hein? A gente lembra de Deus no Antigo Testamento. Hein? Ele é Deus, mão de ferro, hein? Não é? Então aí ele fala, mas calma aí. É o próprio Deus também que mandou o seu Filho para a nossa causa, hein? Para a gente poder ter um futuro, porque ele via que não tinha futuro para a humanidade. Ele fala, não, tem que fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Agora ele fala que é um advogado, mas tem gente que não crê no Pai, que crê só em Jesus. Fala, não, Deus é um Espírito, agora Jesus Cristo... Tem um inverso também. Aqui é a maneira que ele tem de falar, mas vocês têm que crer em mim, porque se eu quero advogar para vocês, se eu quero defender a sua causa,
na frente de Deus, do Pai, então vocês precisam de crer no meu Pai. Porque se vocês só creem em mim ou só creem no Pai, não há essa interligação. Hein? Eu não posso defender alguém, vocês, na frente de um juiz que não existe. Então, isso é uma prova, de novo, que tem dessa trindade. Hein? Vê? Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado, não tinha antes, que defende nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Nós não podemos fazer mais nada. Ele é o sacrifício é o perdão para nossos pecados. O que a gente queria fazer, tem uns que falam, não, peraí, vou ter que fazer um caminho, não sei como se chama esse caminho de cruz, ó, dos católicos. Quem é católico, sabe? Penitência. Peregrinação. Não. Penitência. Então, é bem claro aqui. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Não há outra... Será que a gente é tão soberbo, tão bom, que a gente poderia completar, então, esse sacrifício para ter o perdão completo? Não, ele é completo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas dos pecados de todo mundo. Quer dizer que ele fez esse sacrifício para todos aqueles que querem vir o servir. Não há acepção de povo, de pessoas, de cor, de raça, de nada. É para todo o mundo. Basta só o aceitar, só querer andar nos mandamentos deles. Porque ele fala aqui, não somos nós, a igreja, hein? A igreja como assembleia. Porque tem muitos que falam, não, é a nossa igreja que salva. Essa placa, ela é reconhecida por Deus, ela está lá em cartório no céu, porque as outras não estão. Entendeu? Não tem nada a ver, é para todos. Para todos. Não ele fala, não é só para nós. E sabemos que o conhecemos, obedecemos a seus mandamentos. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. É óbvio. Não há essa coisa, como alguns falam, não, está escrito, em alguns lugares, realmente está escrito, em Mateus. Quem crê se converte, é batizado, será salvo, hein? É verdade, no contexto que ele está falando, mas não basta só disso, porque no contexto inteiro da palavra, a gente vê que quem não crê, não age e pratica a palavra, não é considerado como filho. Então ele fala, e sabemos que o conhecemos, que cada um o conhece, se ele obedecer aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso. Não há dois pés, duas medidas. Não, você não faz o que a palavra fala. Você vai inventando novas modas. Não, mas você vê, o que a gente mais vê hoje, com esse negócio de, sei lá, LGBT, sei lá o quê, de inclusivo, é tudo novas modas que não existem aqui dentro. Então, é claro aqui, se alguém diz, eu conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso. Então não tem que inventar moda. E a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Não está escrito, talvez viverá, poderia seguir o exemplo. Não, está escrito deve. Não, fecha ali não. Só de um lado, não. É porque a fumaça está entrando por aqui. Está entrando por aqui mesmo. Deixa sair por aqui mesmo. Aí, deixa um pouquinho aberto, pelo menos. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permaneceu deve viver como ele viveu. Hein? E não mais ou menos, algumas coisas. Não, é viver segundo o exemplo de Jesus Cristo. Não há outro exemplo. Não há o pastor tal, o ciclano que se diz apóstolo, que não tem mais apóstolo hoje. Não tem.
todos nós somos discípulos de Jesus, apóstolo é quem recebeu os mandamentos para abrir a primeira igreja. As outras igrejas que abrem hoje deveriam ser filiais da primeira igreja. Então, o modelo a gente já teve. Por isso que Paulo ele fala dos apóstolos e dos profetas sempre no passado, e nunca no presente. Vou pegar uma água lá, tá lá. Não, eu tenho aqui, ó. Aqui. É só pôr em cima da mesa. Que não tinha muito espaço. Amados, não lhe escrevo o versículo 7. Não lhe escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. No entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. Essa aqui, eu vou só explicar. Quando ele está falando que não é novo mandamento, porque essas coisas de amar, de ser verdadeiro, já existiam no Antigo Testamento, não é? Então não é um novo mandamento. Mas, ele fala, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também demonstraram. Ele, quem é? É Jesus Cristo, hein? Então, ele demonstrou no Novo Testamento, através dos Evangelhos. Hein? Então, ele está se reportando. Bom, eu não estou dando nada de novo, não, na verdade. Hein? Mas a novidade é que, através de Jesus Cristo, que veio para nos salvar, através da graça dele, ele demonstrou essa luz, hein? Essa verdade. Antes era uma coisa muito mais abstracta, hein? Que era passado pelos profetas ao povo, pelo rei ao povo. Não, hoje ele veio, eles tocaram nele, eles viram ele, eles ouviram ele, eles viram a demonstração mesmo de Deus encarnado, do Verbo encarnado, como sendo a luz, é a verdade. Como vocês também a demonstram, ele está falando na igreja. Essa igreja, imaginem no ano 90, mais ou menos. Né? Havia 40 anos que Jesus tinha morrido e sido levado de volta ao céu que ele tinha deixado o Espírito Santo com as pessoas. Imaginem 40 anos. 40 anos, é muito tempo já. A gente pensa que é pouco, assim, quando a gente lê. Né? Não, ele está falando de Jesus, mas é muito tempo. Em 40 anos, quantas pessoas já se desviam, já distorcem a verdade, já querem se apropriar de coisas, você fala, não, essa aqui foi a gente, foi assim. Então, tinha já muitas distorções, né, naquela época. Ele vai começar a falar disso também. É por isso que ele está falando, se alguém afirma, se alguém fala, se não está na luz, porque tinha esses exemplos diretos, hein, de gente que falava que era assim, assado, e não era. Não era mais a palavra, como é exatamente o que a gente escutou hoje. Eles prometem coisas que não estão na palavra. Prometem, sei lá, carro, vida boa, em troca. É tudo troca-troca, né? Toma aqui que eu te dou para cá. Não é assim. Então, lá já tinha tudo isso. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Por isso que ele estava falando. Não acabei a frase. Vocês também demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha em vocês. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. E quantos tem, né? Que leva os outros a tropeçar. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquele, faz assim, faz assado. E não é bíblico. São tropeços, porque depois tem uns que se afastam, às vezes. Por exemplo, não, você não pode comer isso, você não pode beber isso, você não pode tocar isso, você não pode viver assim. Mas então me mostra a palavra onde está. Porque se eu sou pecador, se eu vivo debaixo da graça, eu posso errar. Eu não estou errando de propósito, mas se eu faço uma coisa errada, não, eu sou perdoado. Não está escrito que todo dia eu preciso ser justificado? É todo dia eu tenho que me confessar, assim, confessar meus pecados. Então, se alguém me faz tropeçar por causa de meu pecado, acontece, por exemplo, o Wagner. A gente já teve umas coisas, não de pecados,
mas de entendimento de algumas coisas. Pode ser leis, ou coisa assim. Se eu falo, não, mas irmã, se você entende essa lei assim, você vai perder a tua salvação. Não é assim. Cadê escrito isso na palavra? Não está escrito, hein? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, para não inventar. Eu falo, não, bom, se você continuar assim, você vai perder a tua... Eu não sei como está o coração dele. Quem está julgando é Cristo, eu não sei da maneira que ele vai pedindo perdão, que cada um pede perdão. Ninguém sabe como que eu estou pedindo perdão. Eu sou sujeita. Eu não sou melhor que ninguém, não é porque eu sou igual a vocês todos. Não é porque agora eu estou lendo aqui, mas pode ser qualquer um. O Espírito Santo é igual em todos nós. Não tem uma bênção especial para um ser especial. Não tem seres especiais aqui. Nem pastor, nem ninguém. Esses são títulos. Qualquer um novo convertido, ele não fala no Apocalipse, você perdeu o teu primeiro amor, volte para o primeiro amor. Então, por quê? Porque os jovens, a gente vai ver aqui, eles precisam se converter, fazer o passo. Mas uma vez convertidos, eles têm uma autoridade tremenda, porque eles viram a fé deles. Entendeu? Vamos seguir, então, senão... Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Isso aqui é terrível, mas tem muita gente que tem um véu, que são cegos, que exigem coisas dos irmãos, mas que fazem exigências que eles mesmos não conseguem fazer. É que não, principalmente não consegue demonstrar na Bíblia. Então, isso são gente que fazem tropeçar. Eu acho que no Evangelho de Mateus, que está escrito que quem faz tropeçar as crianças são os inocentes. Seria melhor eles se amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no rio. Porque não há salvação para esse tipo de gente. Que estão exigindo, que tem uma autoridade, uma tirania em cima de irmãos. Isso não é demonstrar amor nenhum para os irmãos. Não é exortar. Exortar uma coisa em relação à palavra. É fazer exigências em relação ao meu ver, ao meu coração, ao que eu acho. Isso é terrível, hein? Em relação ao meu futuro julgamento, nesse caso. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Isso aqui é ódio para o irmão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão cegou. Agora, isso é ele vai... eu vou ler. A partir do 12 até o... Qual que é? Até o 17. Hein? Escreva você, filhinhos. Porque seus pecados... Na verdade, esse filhinho, aqui a gente poderia traduzir por pecadores. Escreva vocês, pecadores, porque todos nós somos. A gente é pecador, a gente não quer pecar mais, é uma coisa. Mas a gente continua pecador. Tem uns que falam, não, você se converteu, você não é mais pecador. Continue. A gente não continua no corpo de carne. A gente tem nossas vontades. Agora, obviamente que a gente tem um espírito que manda a princípio em cima da nossa carne. É uma luta entre o espírito e a carne. Mas a carne continua. Só que quando a gente realmente é espiritual e começa a ter a mente de Cristo, a nossa carne começa a ser assujeitada ao nosso espírito. Não é o contrário. Nosso espírito está começando a ser mais forte que a nossa carne. Porque a gente é espiritual, tem a mente de Cristo, a gente está se nutrindo do pão da vida, que é Jesus e a palavra. Então, quando a gente se nutre da água da vida, a gente é preenchida. Então, quando a gente é preenchida, a gente não tem mais esse oco que a carne preenche. A gente preenche esse oco pelo Espírito. Então, ele dá poder e força para a gente resistir ao inimigo. Escreva a vocês, filhinhos ou pecadores, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva, ele está falando aos filhos, aqui. Escreva a vocês, pais. Pais poderia ser comparado a essa palavra aqui, nesse contexto, em sábios.
em relação a filhos, o que é o pai? O que são os pais? Os que dão um exemplo, hein? A sabedoria. Para você, quem é o exemplo na tua vida? É a mãe, o pai, são os adultos. Hein? Que eles estejam com ou sem Deus, mas são os pais que são o exemplo. Ou mau exemplo ou bom exemplo. Mas são os pais, que são vistos como sábios. Certo? Escreva a vocês, pais, porque conhecem, por isso que eu falo que são sábios, porque conhecem aquele que existia desde o princípio, que os filhos não conhecem. É eles que têm que repassar para os filhos, não é? Então, se vocês não repassam como pai para os filhos, como que eles vão conhecer? Eles vão ficar ignorantes. Então, eles nunca vão ser sábios, nunca vão conhecer. Porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, agora. Jovens, porque vencer a batalha contra o maligno. Como isso? Porque parou de mentir. O jovem convertido, que recebeu o ensinamento pelos pais, ele tem essa força que justamente a gente vê no Apocalipse. Hein? Ele tem essa unção do primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Hein? Sempre fala. Você falou hoje de manhã, eu espero que eu nunca vou perder essa vigor, tudo que você fala acontece. Deus ele colabora de uma maneira tal com o novo convertido que é absolutamente extraordinário. Isso é transmitido aos jovens, geralmente, porque é quando o jovem, por exemplo, a Suyana, ela, não sei se ela é convertida. Você está convertido já? Não. Então não é. Mas agora, se você transmite para ela vai ter ela vai crescer jovem, adolescente, com uma autoridade, uma força na palavra, uma fé. Que quando ela vai falar agora, em nome de Jesus, seja curado, que ela vai ver o milagre acontecer na hora. Isso é muito comum nos jovens, porque eles têm uma fé inocente. Eles não têm toda essa vivência que a gente tem, né? Com a vida, que dá essas decepções, que a gente se decepciona com as pessoas, com várias coisas, né? Então eles não têm isso. Eles têm a coisa muito mais pura, como fala Jesus. As crianças são... A gente tem que chegar a Jesus com a inocência da criança, né? Com essa pureza. Escreva vocês jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Os jovens, né? Não são os velhos, que os velhos já venceram, porque já passaram por isso. Escrevi a vocês, filhinhos, ele volta para os filhos agora. Escrevi. Antes, veja a diferença entre o versículo 12 e o versículo 14. A gente pensa que é uma repetição, mas não é. Porque no versículo 12 ele fala, escrevo. Escrevo. No presente, né? No presente. Agora ele fala, eu já escrevi. Vocês já foram ensinados. Certo? A gente lembra que no 12 está escrito, filhinhos, pecadores seus, porque seus pecados foram perdoados. Agora, escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Agora já conhece aqui, hein? Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Aqui ele repite, porque não mudou nada. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. E fala tudo no passado, né? Vocês já venceram agora. Vocês são fortes. Que ela permanece agora no seu coração, é a palavra. Como é maravilhoso isso. Dá para continuar um pouco? Dá, né? dá. Sim. Dá, Hoje né, nós tá tranquilo, hoje não tem... Ah, então tá bom. O versículo 15, né? É que está muito rabiscado, você está rabiscando. Não amam este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam no mundo, o amor do Pai não está em vocês. A gente não pode servir a dois. Vocês podem amar mulheres, vocês podem amar dois homens, maridos iguais. Não tem como. Vai amar mais um com o outro. Homem também. É por isso que a gente não pode ter mais de um relacionamento. O homem também não. A gente não pode ser infiel. Será que Jesus, se ele desse a vida só para um, ele poderia dar ela mais uma vez para o outro? Não. É uma vez. É uma coisa só. A gente tem um amor. Então ele fala aqui, não ama este mundo.
Ou a gente ama o mundo, ou a gente ama o reino de Deus. Não tem como estar ali, é ali. Aqui, o muro, quando a gente está ali, a gente fala, não, eu estou em cima do muro. Não sei, às vezes estou aqui, estou quente, estou frio, estou em cima do muro. Mas o muro está construído aonde, vocês acham? Vocês acham que o muro, que não é completamente santo, está construído em cima do reino de Deus? Está no reino de Deus? Um muro que está de um lado um pouquinho frio, um lado quente, um lado bom, um lado ruim, ele está construído no diabo, porque Deus é santo, ele não pode se sujar. Não, nem um pouquinho, pode estar no limite do reino de Deus. Mas ele está inteiramente no capeta, no terreno do capeta, o muro. Quando a gente está em cima do muro, a gente está com o diabo completamente, não tem isso. Não, porque é amanhã. Não, hoje, não, amanhã eu faço. Não tem isso. Ou é ou não é. Se é cristão, se é convertido, se é ou não é. Por exemplo, ela tem hoje idade, não é, mas ela tem idade de se converter. Ela já sabe do bem e do mal. Ela tem essa idade de discernimento. Ela precisa, os pais precisam. Estou falando isso numa boa, mas é verdade, ela não pode ficar em cima do muro. Se acontecer alguma coisa, ela tem que estar com Deus. Não é? Ou qualquer um que está na idade da escolha. Porque ela sabe escolher, as crianças, não vou pegar o exemplo dela, porque ela vai sentir. Mas não é contra ti, tá? Você só serve de exemplo para todo mundo. Mas um bom exemplo, para melhoria. Quando uma criança tem a idade já de escolha, ela tem que fazer essa escolha, porque os pais estão abençoando a criança, os pais cristãos, está escrito, até eles ter a própria faculdade de escolha. Uma vez que eles têm a própria faculdade de escolha, que eles não escolhem, aí eles vão, porque eles começam a desobedecer, eles começam a fazer isso, a sair. Então, eles estão lá no mundo. A gente tem que pensar que criança é criança até poder escolher. E não tem idade. Então, aos 12 anos, agora você vai ser batizado de novo, sei lá o quê, como ensina a igreja, sei lá como que é. Mas não existe isso. Isso pode ser aos 8 anos, às vezes, aos 10 anos, pode ser aos 6 anos, é difícil, mas numa idade quando você vê que a criança já faz as suas escolhas, ela sabe muito bem o que ela quer, né, na vida. Então também ela tem que saber, mas isso aqui vem muito dos pais, né? São os pais que são responsáveis. Você tem que pegar isso a sério, levar isso muito a sério. Não ama este mundo, então tem que ensinar as crianças a não amar as coisas do mundo. Quando amam o mundo, o amor do pai não está em você. Porque o mundo oferece apenas desejos intensos por prazer físico. É verdade. Porque o que é o prazer físico? Não é somente sexual. É a comida, é a bebida. É tudo. É tudo. Não faz bem quando eu como alguma coisa que alguém me fala de comer. E quando eu faço isso, não pense no espiritual. Né? Então, ou quando vendo alguma coisa, é que eu recebo um dinheiro, me faz bem. Não faz bem? Me dá uma satisfação. Porque quando eu não estou com Cristo. Por quê? Porque eu me sinto, agora estou mais seguro. Isso faz bem quando a gente está. A gente quer substituir a graça de Deus pelo dinheiro. Isso é impossível. É impossível, porque nada substitui a paz de Deus, a salvação. Nada. E quando a gente está na paz de Deus, a gente recebe tudo o resto. Tudo nos é acrescentado. Só precisamos procurar o reino de Deus e não o mundo. Nós não podemos amar o mundo. Não quer dizer que a gente não tem que parar de trabalhar, não é isso que estou falando. A gente tem que fazer nossos afazeres, mas sempre entregando todos os nossos planos para Deus. Porque o mundo oferece apenas desejo intenso para prazer físico e o desejo intenso por tudo que vemos. A publicidade, o marketing. É o orgulho das nossas realizações, nossos sonhos. Agora veja, quantas estão
propondo, não, vocês vão realizar os seus sonhos, dos seus corações. Vem aqui que Deus vai realizar todos os sonhos. Prega o arrependimento. Não é assim, não. Conversão. Eu estou vendo aqui que está o contrário. É que se a gente quer, outros lugares, se a gente quer realizar nos sonhos e nos desejos do coração, a gente tem que entregar nossos planos a Deus. É que Ele vai escolher e nos mostrar o que é o melhor para a gente, que Ele sabe o que é o melhor para a gente, não a gente. Então, como que eles estão pregando o contrário? Entendeu? A gente não vamos se enganar a si mesmo, como está escrito. Não vamos crer essas coisas erradas. Hein? Este mundo passa. Com ele, tudo que as pessoas tanto desejam passa também. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Não tem como fazer passar o espiritual. A graça de Deus. Advertência, aqui tem um subtítulo, não sei se tem o mesmo. Esses subtítulos não são bíblicos, né, que tem nas Bíblias. Eles são criados pelo editor da Bíblia. Em cada versão pode haver subtítulos diferentes, porque eles não fazem parte do texto canônico. Aqui tem um subtítulo que se chama Advertência sobre os Anticristos. Eu vou então até o final do capítulo, dá para ir? Dá. Filhinhos, chegou a hora final. Ele está nos advertindo, hein? Imagine lá, é isso que eu estava falando antes. 40 anos depois que ele foi levado, ele já estava falando, a gente já chegou no fim dos tempos. Porque está ruim mesmo. Entendeu? Já tem todos os sinais que Jesus estava falando, já estão acontecendo. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Não é verdade? Que a gente já tem muitos anticristos que já apareceram aqui, que falam, não, aqui o Senhor está aqui, está nessa placa aqui, está aqui acontece, lá não acontece. Isso aqui é tudo anticristo. Tem que ser pregado a palavra, pronto. Por isso sabemos que chegou a hora final, porque já tem muita gente pregando coisas erradas. Eles saíram de nosso meio. Né? Eles saíram do meio da igreja cristã. Mas se desviaram, começam a pregar cheio de coisas. Por quê? Por ganância, por dinheiro, por qualquer tipo de coisa. Mas, na verdade, nunca foram dos nossos. Eles nunca eram convertidos de verdade. É só de boca. Nunca foram dos nossos. Cristãos, hein? Foram crentes. Vocês sabem a diferença entre crente e cristão? O crente é o diabo. A gente fala muito de crente. Até nas Bíblias, às vezes, é traduzido por crente. Mas a gente vê em Tiago, como ele falou, hein? O diabo crê. Os demônios também creem, eles tremem. Então, entendeu? Então, a gente... Mas vocês não são salvos. São salvos? Não. Eles creem em Deus. Eles creem que tem Deus. Esse aqui é o crente. Tem muita gente que são crentes. Eles creem. Não, tem Deus, claro. Deus age no mundo, é tudo. Mas eles não são cristãos, não são discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus é um cristão. Ele não é um crente que crê em Deus, simplesmente. Ou que crê que Deus existe. Ele é um cristão. Porque ele é discípulo, ele é o imitador de Jesus Cristo. Ele vive segundo Jesus Cristo, como a gente viu. Agora o crente não vive segundo. O diabo é crente, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Ele crê e treme. Ele faz bem. Então, mas ele sabe que ele não está salvo. Ele não tem como orar para o diabo ser salvo. Não tem como. Mas ele é crente. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido, óbvio, hein? Conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Eles não permaneceram firmes na palavra, saíram para pregar coisas do coração deles. Mas vocês não são assim, pois o santo, aqui o santo é com S maiúsculo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo lhes deu sua unção. Qual é a unção de Jesus Cristo que ele nos deu quando ele foi embora? É o Espírito Santo, hein? Mas vocês não são iguais, porque Jesus Cristo lhes deu a sua unção. Então vocês sabem muito bem. Vocês receberam o Espírito Santo. Eles não tinham recebido ou não queriam, porque senão teria permanecido. Mas não, endureceram o coração e saíram, foram fazer coisas erradas.
não lhe escreve porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. Eles fizeram isso. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, que nega o Pai, é o Filho, é o Anticristo. Eu tenho muitos que negam, que falam que ele é profeta. Tem tantas religiões que falam. Aquele vídeo que você mostrou pra gente, que tem um cara aí que todo mundo posta, tem um carinha de óculos, qual é o nome dele? Ele falou assim, quantas pessoas não têm o Espírito Santo por causa de mim, né? Ah, sim, eu não me lembro do nome do rapaz. Ele tem milhões de seguidores. São gente Quantas que... pessoas não estão sendo enganadas? Exatamente. Ele está sentado num palco. Agora eles pintam tudo de preto, como se os caras estavam no céu, hein? Aí não tem luz atrás, é só ele no palco. A luz é só nele. Só nele, está no palco, pega a palavra. Os 3 primeiros minutos, lê um versículo, depois é tudo sem palavra. Oh, Deus vai fazer isso, Jesus, aleluia, amém. Abra os seus corações, que Ele vai agora abençoar você. Tem que ter o arrependimento, por começo. Depois, no Sermão no Monte, ele promete água, roupas, comida. É tudo, o resto lhe será acrescentado. Então não vem falar bobagem. Que Deus vai abençoar sem arrependimento, que Ele é amor. Tudo bem, Ele é tudo isso. Mas tem umas condições. A gente tem que praticar e ser filho de Deus. Não é assim, continuar vivendo do jeito que a gente quer. Então, isso são muitos que são chamados e poucos porque são enganados. Ele fala aqui, você se engana a si mesmo quando vocês vão ouvir esse tipo de coisa. Lê, abre a palavra, lê. É preguiça, não? Eles não querem saber de Jesus falando aqui. Não querem ler. Ou são enganados a não ler, sei lá. Mas é uma coisa que não dá para entender muito bem. Porque se deixam enganar querendo, parece. Todos mentira. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é Cristo, que nega o Pai, o Filho é o Anticristo. Aquele que nega o Filho também nega o Pai, não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidam para que permaneça em vocês o que lhe foi ensinado desde o começo. Vamos cuidar para não se desviar, para ficar o que nos foi ensinado desde o começo. Claro, quando foi através da palavra, né? Óbvio. Quem nasce num berço de espiritismo, de coisa de reencarnação, sei lá de quê, obviamente que tem que se converter logo. Hein? Escreve estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. E são tantos, mas tantos. Não é sempre que eles negam a Jesus. É como a gente vê, eles prometem muita coisa. Eles prometem às vezes curas, eles prometem vida melhor, emprego. Todas essas coisas são de Deus, mas são consequências, não são objetivos. Vocês, porém, receberam dele a unção, que é o Espírito Santo. Ela permanece em vocês de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Quem tem o Espírito Santo morando no coração dele, será que precisa de alguém para falar o que está certo e o que está errado? Será que o Espírito Santo não é tudo poderoso para dar na mente dele a luz? Não, peraí. Vai ver lá. Pergunta pelo menos onde está na palavra. Ele vai dar essa dica, hein? Ele é o Espírito Santo iluminando a gente. Então ele vai, quando você tem essa dúvida, está escrito na palavra, tudo que não é fruto de convicção é pecado. Então, quando você tem uma dúvida, alguém fala alguma coisa, tem uma dúvida, na hora vocês têm que perguntar, não, cadê na palavra isso aí? Você pode mostrar na palavra ou essa que é você que está falando assim? Tem que colocar na frente da verdade, né? Não precisa de alguém que lhes ensine a verdade. Pois quem nos ensina a verdade é a palavra. É isso que ele quer dizer aqui, né? Não sou eu, não é ninguém. Portanto, lhes ensina a verdade. Pois o que a unção, o Espírito Santo, lhes ensina é verdade e não mentir. E é tudo que precisam saber. A gente precisa querer saber mais do que o Espírito Santo, do que a palavra nos fala aqui.
precisa ir ver um adivinho, ir consultar sei lá o quê, um astrólogo, ver no horoscópio o que vai nos acontecer amanhã. Será que a gente não confiou no nosso futuro em Deus? A gente não confia nos nossos planos e nossa vida em Deus? Porque a gente precisa saber o que vai acontecer amanhã, então a gente não confia em Deus. Porque a gente quer saber o que vai acontecer amanhã. Não, se eu confio em Deus, eu entrego meu futuro, está nas melhores mãos. O futuro pertence a Deus, não a mim. Então, o que eu quero saber essas coisas? Então, eu não confio em Deus. Eu não confiei minha vida em Deus. A Deus. Pois, o que a unção lhes ensina é a verdade, não mentira. É tudo o que precisa saber. Portanto, como lhes ensinou a unção o Espírito Santo, permaneçam nele. E pronto. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, o Senhor, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados, confundidos, em outras traduções. Imagine se Deus chega amanhã, vem amanhã, eu estou longe de Deus, boa vergonha. Não está vendo todo mundo ir embora, todo mundo não, mas uma boa porção ser levado, né, junto com a igreja, eu vou estar ficando aqui, o que eu vou passar? Porque eu fui ensinado. Alguém que não foi ensinado pode até se perguntar, o que está acontecendo? Está faltando muita gente por aí. Né? Mas agora, quem foi ensinado vai saber na hora. Porque vai acontecer em um piscar de olho, hein? O arrebatamento da igreja. Os santos ressuscitados. Depois da tribulação vão ressuscitar os outros. Mas vai ser assim. Então, quem não foi ensinado vai... Puxa, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Agora, quem está com Deus vai saber. Eu não fui levado. Oh, vai ser a confusão para mim. Rapaz, agora está na hora mesmo. Vai ser difícil, não vai ter mais cristãos. Né? Os cristãos estão tudo longe, os verdadeiros, os santos. Mas vai ter Bíblia, sabe? Uns se salvarão ainda, até o julgamento. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados ou confundidos. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Como que a gente reconhece alguém que é nascido de Deus, que tem Deus no coração dele? Porque ele pratica a justiça. Alguém que você vê que te enganou, você pode ter certeza que ele não é de Deus. Como que uma pessoa vai te enganar? Vai falar que ele está... não, Deus é maravilhoso. Mas eu estou enganando. Não pode ser assim, né? Então, a gente reconhece isso aqui, aos frutos. Isso aqui é para a gente que está por aqui, para saber em quem confiar. Isso aqui são todas dicas, né? A quem precisa ser salvo, quem precisa receber a palavra. Ele fala, quem precisa da palavra são os doentes, e não os que são santos. Certo? Vamos orar, então? Senhor, a gente te agradece por essa palavra, por essa tua luz, Senhor, através da tua unção, que é o Espírito Santo, Senhor, você nos deixou com o Espírito Santo no teu lugar, Senhor, e cada um